Oi, pessoal, sou eu de novo. Que Pessoal, eu vim trazer para vocês hoje um conteúdo que é muito legal e divertido de fazer, está muito em alta no mercado, que é como criar agente de IA dentro do Fabric, dentro do Microsoft Fabric. A gente já tem um banco de dados que simula aí uma administradora de condomínios, então tem informação de lançamentos financeiros, de condôminos, as operações, as reclamações, e a gente vai fazer com que esse agente simule um síndico digital para responder regras desse condomínio, que morador que está em débito, que morador que gasta mais energias e coisas do tipo. Vocês vão ver como que é simples criar, a gente já está com esse banco de dados criado e a gente vai entrar agora juntos dentro do Fabric, vamos criar essa workspace do zero, espelhar esse database usando um recurso que é o mirroring, vocês vão ver como que faz na prática e ver como que a gente treina esse modelo, como que a gente dá um contexto para esse agente de IA, dizendo para ele como que ele tem que responder, o que ele não pode responder, né? E a forma que ele tem que responder, se ele tem que ser cordial, se ele tem que ser empático. Vamos juntos aqui, a gente vai criar tudo do zero, workspace do zero, lá dentro do Microsoft Fabric. Então, pessoal, eu vou criar um workspace aqui, já estou dentro do ambiente do Fabric, vamos criar um workspace do zero, vamos criar um agente. E antes de fazer tudo isso, a gente precisa de espelhar esses dados que já estão lá numa base de dados Azure SQL Database, com 4 tabelas que representam aí um conjunto de condomínios. Então tem lá lançamentos financeiros, unidades, moradores e ocorrências. Vamos trazer esses dados para dentro do nosso ambiente para a gente criar o agente e responder essas perguntas, tá? De forma muito rápida. Vamos criar aqui a Workspace. Vou criar aqui uma qualquer nome, agente AI condomínio. Beleza. Eu preciso que essa workspace esteja numa capacidade Fabric, que já está aqui selecionado, numa capacidade Fabric que eu já tenho, e vou aplicar. Agora ele está preparando o nosso ambiente para criar esses itens de Fabric. O primeiro item que a gente vai criar, como eu falei, a gente precisa dos dados. Então eu vou precisar trazer esses dados para cá, através do mirroring, que é um recurso aí super interessante. Pesquisar aqui database, e esse daqui é a opção que a gente vai escolher, Mirror Azure SQL Database, tá? Então agora a gente vai precisar de trazer as informações sobre esse banco de dados para espelhar os dados aqui dentro do ambiente do Fabric. Vou selecionar aqui um novo source, né, para a gente trazer os dados lá da origem, que é o Azure SQL Database, e agora nesse momento eu preciso de colocar as informações do meu banco de dados. Vou colocar aqui o nome do meu servidor, o nome do meu database, vou colar aqui e vou criar essa conexão. Não preciso de gate, autenticação eu vou usar do meu próprio usuário que já está conectado e vou me conectar a essa base de dados que está lá na Azure. Ótimo, já carregou aqui, já identificou, eu posso selecionar uma, duas tabelas, mas no nosso caso aqui eu vou escolher todas para a gente trazer todos os dados, vou clicar aqui para conectar. O nome pode ser esse daqui mesmo e vou pedir para espelhar esse database para dentro do Fabric. Ótimo, então agora já espelhou os dados aqui, eu já vejo esses dados dentro do Lake. Vou clicar para atualizar aqui, ó. A gente já consegue ver essas tabelas dentro do Lake. Ó, tá no esquema aqui DBO, ó, trouxe as 4 tabelas. Terminou aqui de replicar algumas colunas já, então eu já consigo ver esse dado aqui dentro do Fabric, ó. Vou clicar numa tabela de lançamentos financeiros, ó. Tá aqui, todos os dados replicados. Então, uma vez que a gente já tem os dados, agora a gente já pode partir para o abraço e criar o nosso agente para interpretar esses dados aqui, a gente dá um contexto para ele e ele responder para a gente via linguagem natural no chat, tá? Então, vamos voltar lá no nosso workspace que a gente criou. Então, ó, só tem o espelhamento aqui dos dados que a gente fez e agora a gente vai criar o agente. Mesma coisa, new item. Vamos aqui. Ó, data agent. O nome do nosso agente, administradora condomínio. Beleza. Criou aqui o nosso agente de dados, que a gente deu o nome de administradora do condomínio. Agora a gente precisa de dar um contexto, configurar, plugar ele lá nos dados, que é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou dizer a ele qual é a fonte de dados que ele precisa usar. Vou adicionar aqui
Ó, já está disponível. Eu tenho vários Semantic Models aqui de Power BI e eu tenho aqui a nossa base que a gente fez o espelhamento. Então eu vou selecionar ela, vou adicionar. Ok, selecionamos. Agora a gente precisa dizer para esse agente quais são as tabelas que ele precisa usar. Então eu vou dizer para ele que ele precisa usar todas. Eu vou selecionar todas aqui na lateral e vou configurar esse agente. Vou dizer para ele as instruções. Então, vou colocar aqui. Essas daqui eu vou remover. Eu já tenho aqui um prompt que inclusive eu gerei no Copilot. Vou colocar aqui, ó. Então eu estou dando algumas instruções, por exemplo, para ele atuar como um assistente digital, de administradora de condomínio. Eu estou dizendo qual é o tom e o estilo da comunicação, atuar com clareza, empatia, cordialidade. Isso tudo aqui, o Copilot que me auxiliou para gerar essa instrução para o agente de dados aqui do condomínio, tá? Então eu coloquei aqui a relação entre as tabelas, né, dizendo que as unidades estão registradas na tabela chamada unidades, que poderia ter outro nome, mas eu coloquei dessa forma. Então, quanto maior a informação aqui que você colocar para instruir esse agente, é o que vai ser a virada de chave aí para a gente ter um agente personalizado e que responda de acordo com o que a gente precisa. Então, o nosso agente já está conectado nos dados, ele já está instruído e agora a gente pode perguntar algumas coisas para ele para ver se ele está conseguindo responder. Então, vou fazer uma pergunta para ele aqui muito simples. Qual o morador que mais tem ocorrências? Pergunta polêmica. Vamos ver se ele consegue me dizer qual é o nome do morador que tem mais ocorrências. Ó, já finalizou, demorou aí 10 segundos para me responder. E ele disse o seguinte: os moradores com mais ocorrências registradas são o de Mila Lopes, Camila Frenesi, e aí ela coloca as unidades delas e com 7 ocorrências cada uma. A gente pode ver aqui que elas moram na mesma unidade e cada uma delas tem 7 ocorrências, né? Então ele diz aqui a análise. Vou perguntar aqui alguma outra coisa. Falar qual o tipo mais comum de lançamentos financeiros. O tipo mais comum de lançamentos financeiros registrado é a categoria condomínio, com 147 registros. Esse lançamento geralmente refere-se à cobrança mensal das taxas condominiais, que essa palavra está me complicando, que são essenciais para a manutenção e administração do prédio. Vocês viram aí como que é simples criar um agente de IA dentro do Microsoft Fabric, como também é fácil espelhar esses dados para dentro do Workspace. Pensa aí nas possibilidades. Eu estou fazendo vários exemplos, quis trazer esse aqui, simulando uma administradora de condomínio junto com vocês, mas imagina a facilidade dos usuários em não precisando mais fazer aquelas análises mirabolantes e juntar uma coisa com a outra. A pessoa só precisa escrever em linguagem natural e, claro, né, a gente valida os dados antes, né, a gente alimenta essa IA de dados confiáveis e as possibilidades são infinitas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Essa foi mais uma dica aqui que eu quis trazer e eu espero que os usuários de vocês, os clientes, também vejam a facilidade que é em interagir com o agente de IA.